Olá, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Fica lá no livro de Daniel, capítulo 3, do verso 14, que diz assim: Falou Nabucodonosor e lhes disse: É verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis aos meus deuses e nem adorais a imagem de ouro que levantei? Nabucodonosor chamou Sadraque, Mesaque e Abidnego na presença dele, porque ele tinha feito um decreto e ele levantou a imagem de ouro, a imagem dele mesmo, e ele queria que todas as pessoas que quando ouvisse o som da trombeta tocando lá na Babilônia se prostrasse e adorasse a imagem de ouro. Só que ele ficou sabendo que tinha 3 rapazes que não se dobravam, 3 rapazes que não negociavam a sua fé em Deus. E ele perguntou para eles: é verdade que só vocês 3, de todas as pessoas, não se prostrou diante da imagem que eu levantei? E Sadraque, Mesaque e Abidnego, cheio de ousadia, falou: é verdade, sim. E aí ele falou assim: ó, tem uma fornalha de fogo ardente e eu vou dar mais uma chance para vocês. A trombeta vai tocar de novo. Vocês vão ter a oportunidade de se ajoelhar e me adorar, senão vocês vão ser tacados dentro da fornalha. Aí Sadraque, Mesaque e Abidnego respondeu assim, lá no versículo 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Ele falou assim, ó, fica despreocupado, não precisa nem a gente falar qual vai ser a nossa atitude perante a isso que você está dizendo. Aí lá no 17 fala assim: se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos. Eles continuaram firmes, sim, porque a fé deles estava alicerçada na rocha, que é Deus. E mesmo aquele rei decretando aquilo, que eles poderiam morrer, e morrer da pior forma, né? Queimado. Dizem que uma das piores mortes é essa, é a pessoa morrer queimado. E ele falou assim, ó, se Deus quiser nos livrar, ele vai nos livrar da fornalha das tuas mãos, mas a gente não vai negociar nossa fé em Deus. E é isso que você tem que entender. Existem coisas que são inegociáveis e uma delas é a sua fé no Senhor Jesus Cristo. Você aceitou Ele como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, vai até o fim, aconteça o que acontecer. Não troque Deus por nada, nem por manjares, nem por ameaça, nem por tentação, nem por prazeres momentâneos. Continue firme, porque Deus ele vai te recompensar. E diz mais, lá no versículo 25. Tornou ele e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro da fornalha. Nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa. Falou e disse a Sadraque, Mesaque e Abidnego: servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os satrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei e viram que o fogo não teve poder algum sobre o corpo destes homens, nem foram machucados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou seu anjo e livrou seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo e servirem e adoraram a qualquer outro Deus, senão o seu Deus. É muito forte isso. Nabucodonosor ele chegou perto da fornalha. Quando ele olhou, ele tacou 3, Sadraque, Mesaque e Abidnego, só que ele viu 4 homens dentro da fornalha. E eles estavam passeando dentro da fornalha. E o fogo estava lá, só que o fogo não queimava. Quando
o Nabucodonosor olhou aquilo, ele ficou sobremaneira espantado. Sabe qual de quê? Porque quando a pessoa é fiel a Deus, o sobrenatural acontece na vida dela. Nabucodonosor jogou Sadraque, Mesaque e Abidnego dentro da fornalha, porque eles não aceitaram se corromper, eles não negociaram a fé dele em Deus, e o próprio Deus estava ali dentro da fornalha com ele. Quando Nabucodonosor falou, vinde, sai daí, vem para cá para fora, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Quando eles saíram, não tinha um dano no corpo deles, nem o cabelo da cabeça deles tinham se queimado. Sabe por quê? Porque quando a pessoa é fiel a Deus, em todos os momentos da vida dela, Deus está com ela. E que a história deles venha aumentar a sua fé. Que você venha entender isso, que Deus está contigo. Se você guardar a palavra dele no teu coração, ele vai te livrar, seja lá do que for. Se você passar no fogo, ele vai passar contigo. Se você passar nas águas, ele vai passar contigo. Aonde quer que você ande, Deus vai estar contigo. Você tem que crer nessa pregação, você tem que absorver essa palavra. Porque a palavra de Deus é a única que não falha. A palavra do homem falha. Tudo passa. Não ficará pedra sobre pedra nesse mundo. Tem construções tão bonitas, né? Prédio, palácios. Só que quando vem um tsunami, quando vem um terremoto, tudo cai por terra. Mas a palavra de Deus não. Está escrito que passará os céus e a terra, mas a palavra de Deus permanecerá para todo sempre. Então, não negocie a sua fé em Deus. Aconteça o que acontecer, persevere, fique firme, não se corrompa. Eles eram 3 jovens, sabe? Aparentemente tão frágeis perante a um rei que mandava em tudo, perante governadores. E eles estavam lá na Babilônia como cativos. Eles tinham sido levados cativo. Eles estavam lá para poder servir ao rei, porque eles eram uns jovens muito inteligentes. Então o rei chamou muitos jovens inteligentes, de boa aparência, para dar conselhos, para poderem servir ali ao palácio. Eles não estavam ali porque eles queriam, não. Eles estavam ali porque eles eram obrigados a estar ali. Mas mesmo eles estando ali, eles não se corromperam na Babilônia. Entenda uma coisa. Você está aqui nesse mundo, que a Bíblia diz que o mundo já é do maligno, mas que você não venha se corromper com as coisas desse mundo. Continue firme na sua fé em Deus. E diz mais. Lá no verso 29, portanto, faça um decreto pelo qual todo povo, nação, língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Olha só que forte. Quando o rei Nabucodonosor ele viu aquele milagre que aconteceu na vida desses rapazes, ele falou assim, olha, a partir de hoje eu faço um decreto que qualquer pessoa que dizer uma blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, essa pessoa vai perecer, porque não existe um Deus que possa livrar como esse Deus livra. E ali o Nabucodonosor fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles foram prósperos. A maldição se transformou em bênção, porque é assim, quando a pessoa é fiel a Deus, até aquilo que era para dar errado dá certo, igual aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles foram jogados dentro da fornalha de fogo ardente, porque eles não negociaram a sua fé em Deus. Mas Deus os livrou, Deus esteve ali com eles, que a chama não queimou, nada aconteceu, nem cheiro de fogo tinha neles. E quando eles saíram de dentro da fornalha, e eles não saíram porque eles quiseram não, eles só saíram porque o rei falou, vem, pode vir. Porque se era para ficar lá dentro, eles iam ficar, porque Jesus estava com eles. Entenda uma coisa, você pode estar passando o pior momento da sua vida, mas se Jesus está contigo,
Isso é o que importa. Fique feliz, porque Ele está contigo. Ele é a melhor companhia de todas. Ele é aquele que nos guarda, que nos livra, que nos protege. E depois que eles saíram de dentro daquela fornalha de fogo, eles foram exaltados. Sabe por quê? Porque os momentos difíceis que vêm na nossa vida, as provações, as tribulações, não é para o nosso mal, é para o nosso próprio bem. É para que nós crescemos de nível espiritual. Então fique com essa palavra de Deus no seu coração. Guarde essa palavra, porque Ele tem cuidado de você em todos os momentos da sua vida. Fique com Deus.